entendo que sem a mão de obra, que é dos pobres, dos negros mesmo, da galera da periferia, não existiria grandes empresas no mercado, sabe? Porque o patrão ele não sabe fazer nada, assim, ele sabe ficar ali atrás ali das cadeirinhas e tal. E eles exploram isso, sabe, do ser humano, assim. É um referencial teórico, né? Que tem a perspectiva, a organização dos trabalhadores, a superação do sistema capitalista. O marxismo, ele é uma teoria do materialismo dialético e histórico. Então, nós acreditamos que ele precisa ser atualizado a cada momento, a cada conjuntura. Ele não é uma coisa pronta e acabada lá, não. Nós precisamos reforçá-lo, precisamos aprofundar para que ele seja aplicado à nova sociedade. O primeiro Simpósio Nacional Educação, Marxismo e Socialismo, realizado em novembro na Universidade Federal de Minas Gerais, debateu a teoria que atravessa séculos, inspirando a luta e a resistência da classe trabalhadora. Uma contribuição para interpretar a realidade em tempos tão difíceis. O que a gente mais costuma ouvir é que como é que a gente está resgatando Marx, que ficou lá atrás, para pensar a nossa realidade hoje. Eu costumo dizer que não tem nada mais atual, que a gente pega livros dele do século XIX e vê que naquela leitura ele já vislumbrava uma realidade que a gente está vivendo hoje, não só numa fase atual do capitalismo, mas da organização social. Então é uma importância grande porque é um teórico que tinha uma visão ampla da questão não só política, da organização política, mas do funcionamento da economia e desse impacto na sociedade dentro do capitalismo. Homem que não tinha nada, acordou bem cedo com a luz do sol, já que não tem despertador. Ele não tinha nada, então também não tinha medo, e foi pra luta como faz um bom trabalhador. O homem que não tinha nada enfrentou o trem lotado às 7 horas da manhã com um sorriso no rosto. O nosso grupo de estudos, ele faz é como se fosse um retorno, né, às obras diretas de Karl Marx, que é uma discussão também que a gente acha fundamental, colocado inclusive para a própria esquerda, né, de sempre retornar aos escritos originais dele para trazer a perspectiva da luta e da própria revolução socialista, né? Marx demonstrou que este sistema, além de ser um sistema no qual grande parte é explorado, é alienado, né, muitos não garantem nem a sua sobrevivência, não faz com que a gente vislumbre uma outra sociedade no qual nós possamos desenvolver, né, todas as nossas potencialidades humanas. Ou seja, nós ficamos restritos, nós ficamos pequenos. E a proposta de superar o capitalismo e construir uma sociedade socialista e comunista é uma proposta no qual o ser humano seja livre, seja criativo. Estamos firmemente convencidos que el marxismo nos da las herramientas para comprender que una sociedad nueva es posible y necesaria en forma urgente, porque el capitalismo depreda aún aquellas cosas que dio en otra oportunidad a los trabajadores. Nós estamos num momento de conjuntura mundialmente muito difícil. Um retrocesso, a vitória pela direita, e o FMG promover esse simpósio nacional que discute a questão do marxismo, a questão da educação e do socialismo, é uma tarefa difícil, mas que deve ser feita, porque só com um conhecimento profundo da realidade é que é possível apresentar propostas de soluções. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo.
a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Uma curiosidade também que as pessoas me perguntam, mas Marx falava de educação? Eu falo, ele falava de educação o tempo inteiro porque ele fala de formação humana. E quando você fala de formação humana, você fala de educação. E de uma educação que vai além dos espaços escolares. A gente não se educa somente dentro da escola. A gente se educa pelo trabalho. A gente tem processos formativos na família, em N organizações das quais a gente participa. Então, pensar um processo educativo é pensar também além da escola. Como não existe escola sem partido, né, a questão da escola e da educação, elas são espaços de disputa, majoritariamente conservador, como todas as instituições que nós temos. A maioria das instituições que nós temos, elas servem para a reprodução do capital, porque por enquanto nós temos uma sociedade capitalista que é mais forte. O marxismo, como essa teoria mais crítica, né? Uma teoria que busca problematizar ou atender, né? Está mais vinculada com os trabalhadores, né? E o socialismo como um sistema social diferente desse sistema que a gente vive nele. Então a educação seria uma educação voltada para a construção de um novo homem, de uma nova pessoa, de um novo... né? E o sistema escolar ele teria que ser, né, dentro dessa perspectiva, um sistema que atendesse a essa formação voltada para uma nova situação, uma situação de menos opressão. Los docentes que nos sentimos marxistas, que comprendemos la realidad de una mirada crítica, tenemos la obligación y a su vez el placer de poder hacer de nuestro trabajo cotidiano una herramienta que sea útil para que la juventud tome en sus manos un proyecto de sociedad distinta que impida la destrucción del planeta. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política. Essa ofensiva no sentido de tolir com que o professor possa desenvolver uma educação que faça com que o aluno seja cada vez mais autônomo, cada vez mais dono e reflexivo, não sirva ao mercado, o professor fará tudo para resistir e para tratar com o seu aluno, fazer com que a educação seja cada vez mais emancipatória. Eu tenho certeza disso. A partir do momento que nós temos um professor compromissado, consciente do seu papel na formação do cidadão, nós temos certeza que nós daremos um avanço nessa questão de um projeto nacional de desenvolvimento soberano, com respeito às diferenças, com respeito às diversidades, mas sempre com uma luta unificada na defesa de um Brasil melhor. La experiencia, las historias de nuestras organizaciones sindicales y culturales do profesorado no señalan, no asinalan ese camino que no tenemos que esquecer de reconocernos como trabajadores, porque esa es una perspectiva politizada do acercamiento à educação. A gente pode ver que todas as revoluções
socialistas que tiveram, cubana, russa, chinesa, angolana, fizeram o primeiro investimento praticamente foi na escolarização do seu povo. Porque sem isso é muito difícil nós conseguirmos eliminar esse dualismo que as sociedades tentam impor entre aqueles que pensam e aqueles que fazem. Justamente porque existe un movimiento docente que hoy utiliza el aula y la tiza para que la juventud comprenda que el mundo que vivimos no es para siempre, que el individualismo y la desesperanza tiene otra salida si nos unimos, si nos organizamos, si nos proponemos que sean los trabajadores los que gobiernen, pero no que gobiernen para conciliar con los empresarios y los capitalistas, sino para que se planteen una organización de la economía no privada, sino en función de las necesidades sociales. Te amo e odeio tudo que te deixa triste. Se o mundo, com seus horários e famílias, e fábricas, e latifúndios, e missas, e classes sociais, dores e mais-valia, e meninas com hematomas no lugar de sua alegria, insistir em te deixar triste, apertando a tua alma com tuas garras geladas, teremos então que mudar o mundo. Nenhum sistema que não é capaz de abraçar com carinho a mulher que amo e acolher generosamente minha amada classe é digno de existir. Está então decidido. Vamos mudar o mundo, transformá-lo de pedra em espelho para que cada um, enfim, se reconheça, para que o trabalho não seja um meio de vida, para que a morte não seja o que mais a vida abriga, para que o amor não seja uma exceção. Façamos agora uma grande e apaixonada revolução. Quando chega um momento como esse, em que a gente consegue juntar força, juntar tanta gente e tantas lutas, convergir tantas lutas, para poder repensar e colocar a mão na massa, sabe? Tudo isso que a gente pensou e que, inclusive, as pessoas criticam, às vezes, da gente ser teórico demais, de pensar demais e de nunca colocar a mão na massa, agora é a hora de pôr a mão na massa. E acho que é isso que a gente está tentando fazer. Essa prática é o que faz, é o que promove a mudança, é o pensamento e a prática promovendo a mudança na sociedade, a mudança que a gente quer, a mudança que a gente acredita. O debate do primeiro Simpósio Nacional Educação, Marxismo e Socialismo foi realizado em uma universidade ocupada em resistência a tantos retrocessos no país. Momento de aliar teoria e prática na histórica luta pela transformação da realidade. Para mim, pessoalmente, ocupar tem sido mais disso, só que junto das outras pessoas, assim. Tem sido ser mulher, lutar, organizar, se organizar junto com as outras pessoas, assim, juntar força. Tô aprendendo muito com isso, porque quando a gente luta, às vezes quando a gente luta no dia a dia, às vezes a gente fica com a sensação de que a gente tá meio sozinho, ou que a gente tá falando pras paredes e tal. E quando a gente junta com as outras pessoas e a gente percebe que as coisas que a gente fala, essas coisas elas estão sendo ouvidas e sentidas pelas outras pessoas e elas estão provocando mudanças. A gente vê, é visível. A gente está aqui ocupando inicialmente contra a PEC 55, contra a reforma do ensino médio, que é a MP 746. E o discurso da mídia, da grande mídia, é que não existe alternativa a isso que a gente está lutando, que é como se a gente fosse um bando de idiota que não sabe o que está fazendo. E não, a gente sabe que existe alternativa, existem várias alternativas. O que a gente está vivendo hoje com as ocupações é um processo que ele está resistente aí a algumas mudanças que vão atingir os processos escolares, mas também os não escolares. Nós estamos falando do impacto disso no sistema produtivo.
Né? Como é que uma PEC aí que foi proposta, uma medida provisória, a proposta da escola sem partido, do assédio ideológico, como é que elas têm que ser consideradas para além da escola? Né? Quem que a gente está formando? Quais são esses futuros trabalhadores que estão saindo da escola com essa realidade e podendo ver e transformar essa realidade que ele está inserido ali, ele não está deslocado dessa realidade, mas a partir do que ele viveu dentro do processo escolar. Os professores e professoras, juntamente com os estudantes que estão aí, mostrando o seu ponto mais alto de resistência através das ocupações das escolas, através do enfrentamento nas ruas, irão resistir a essa ofensiva não só contra os direitos que foram conquistados ao longo desses anos, contra também ao processo de ensino-aprendizado, ao processo educacional. Eu quis resgatar, fazendo um trabalho no ensino médio, o filósofo Marx, né? Eu acho que ele tem um poderoso instrumento, uma metodologia de interpretação da sociedade atual. Né? O Marx fez uma análise histórica, econômica, filosófica da sociedade e colocou os vários problemas que nós temos no capitalismo. Somos diferentes da Europa, somos diferentes dos Estados Unidos, então desde essa diferença temos que ser capazes de pensar y el marxismo ha sido un compañero en esa reflexión por mucho tiempo y ahí hay autores latinoamericanos súper relevantes en toda esa caminada que no podemos esquecer. O movimento estudantil muito mais livre por sua juventude, que é fundamental, aquilo por uma visão muito mais libertária e sem esse peso da herência da ditadura, eles são muito inteligentes e capazes como qualquer pessoa e dizem, nossa, que país é este? Que sociedade é aquela que vocês nos querem herdar? Nós queremos uma sociedade nova e não só reclamamos uma sociedade nova, sino fazemos propostas concretas. O movimento secundarista, que teve uma explosão muito grande em 2006, você pode analisar os documentos deles e eles fazem quase uma proposta de um novo sistema educacional, mas com reflexão teórica associada. Nessa onda de mundialização do capital, quer dizer, você teve uma busca, você tem tido uma busca do apagamento das experiências da luta dos trabalhadores. Então, quando um evento desse discute as ocupações estudantis, quando esse evento, como essa mesa agora, traz os movimentos sociais e os lutadores do povo para dentro da universidade, dizendo, olha, como é que se dá esse encontro, eu penso que é fundamental para colaborar com uma... O que eu diria? Com a construção de gente livre e capaz de pensar para além da baboseira cotidiana do apagamento das lutas dos trabalhadores. Na verdade, a gente é oprimido desde quando nasce. A gente sabe que, historicamente, a classe trabalhadora é, de fato, criminalizada, pisoteada, recebe repressões todo momento. Além de receber repressões todo momento, todos os direitos mínimos e fundamentais são negados, né? Muitos de nossos jovens, a maioria, você vê, juventude negra, são assassinados a todo momento em periferias, em favelas. Fomos expulsos das cidades para morar em periferia. Que a gente é o povo lutador, a gente é o povo honesto, a gente é trabalhador. A gente merece pelo menos nossa casa, porque ele tem do bom e do melhor lá e a gente não tem, a gente quer a nossa moradia digna, que é isso daqui. A gente vive na poeira, a gente vive na poeira, mas a gente é povo honesto, a gente é povo trabalhador, a gente é criança. Quando a gente ocupa um terreno, a gente também está fazendo uma luta grande contra a negação da obrigação dos poderes públicos, ou seja, municipal e estadual, de fazer cumprir as políticas de habitação e políticas públicas.
Estamos também batendo o pé e dizendo não à repressão. Eu me encantei pela luta, né? Hoje faço esse trabalho assim, com o maior prazer, me identifico com a luta, que eu acho que é importante. Não queria, sabe? Na verdade, acho que a gente não precisava disso, desse sofrimento, para você ter forças para você fazer a luta, sabe? Eu não queria mesmo, mas infelizmente, né, o contexto da história, o país, o mundo que a gente vive hoje, a gente precisa dessa força, né? Então eu me deparei tendo que lutar pela minha casa e, além disso, tem mais 300 famílias na comunidade que eu moro hoje que depende dessa luta. Então, a ocupação urbana representa a luta da cidade. E se a ocupação urbana representa a luta da cidade, a cidade tem que estar junto com a cidade. E é essa a luta de classes, e é isso que a gente vai caminhar para consolidar e, de fato, vencer a ditadura imposta para a gente, o preconceito imposto, esse capitalismo que nos massacra, que usufrui do nosso sangue, do nosso suor, e transformar a nossa realidade, o nosso país, em uma pátria livre de tudo isso. Para a gente caminhar junto na sociedade, que seja para todos e todas. E vindo agora com essas ocupações das escolas, a gente se sente super gratificado, sabe? De ver que a galera tá levantando, tá vendo que precisa de uma mudança, precisa unificar, precisa juntar, sabe? Tem que fazer essa unificação. Nessa perspectiva, a organização dos trabalhadores, dos movimentos, dos estudantes, na minha opinião, é fundamental. Existem diversas formas de organização, mas ela tem que acontecer. Me voy enriquecida por la perspectiva de lucha que se está dando aquí en Brasil, fundamentalmente el movimiento estudiantil y docente, para enfrentar la reforma constitucional, la enmienda constitucional, y sentir que la lucha que desarrollamos en Argentina en este momento contra un proyecto educativo y político del actual gobierno tendiente a liquidar derechos de los trabajadores y a un proceso de privatización de la educación, tiene una hermandad en este movimiento estudiantil y docente que hoy está resistindo en esta ciudad y en este país. A ofensiva do grande capital sobre os trabalhadores e desse desgoverno, né, para entregar não só o Estado, como os trabalhadores para o grande capital, desconsiderando todos esses anos de luta e de batalha para poucas conquistas que nós achamos que precisamos ter mais, lutamos a cada dia para novas conquistas. Esse momento é um momento de grande resistência, mas eu acredito que os trabalhadores e trabalhadoras estarão nas ruas garantindo o que já foi conquistado no sentido de avançar cada vez mais. Um momento como esse de derrota, né? Ou de crise, ou qual o termo, quer dizer, um momento de golpe. Nós precisamos nos voltar para nós, com os nossos, e pensar os nossos caminhos. E ver o que está acontecendo, porque a resistência está em todo canto. Nós não estamos parados, não. Mas a gente está precisando saber, quer dizer, que não estando parado, onde é a nossa unidade? Eu acho que o grande legado da obra de Marx é a gente pensar a sociedade e a economia política de uma maneira diferenciada. Pensar que a gente pode produzir e consumir de uma maneira justa. Todo mundo quer produzir e todo mundo quer consumir. Agora, alguns aceitam que isso seja feito de forma injusta e outros não se conformam com isso. Então, acho que quem não se conforma acaba buscando esse tipo de evento que está realmente propondo um debate como que a gente pode construir uma nova realidade, uma superação do sistema que a gente tem para construir uma realidade mais justa, uma sociedade mais justa. O futuro qual vai ser? O capitalismo. O capitalismo é uma selva. É o homem inimigo do homem, o homem saqueando o homem contra o homem. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Quem tem dinheiro consome, decide, manda e manobra. Mas quem não tem come a sobra.
que é pra não morrer de fome. Quem tem dinheiro tem nome, quem não tem não é ninguém. Quem tem dinheiro tem nome, quem não tem não é ninguém. Quem tudo tem passa bem, quem nada tem dá um jeito. Quem tudo tem tem direito e quem nada tem nada tem.